Olá, meu nome é Cristina e hoje vamos falar sobre o texto de Maria Tereza Montan, Inclusão Escolar, o que é, por quê e como fazer. A educação inclusiva ela deve acolher todas as pessoas sem exceção, respeitando as diferenças e garantindo a todos o direito à educação. Uma escola inclusiva precisa redefinir seus planos, trazendo uma educação voltada para a cidadania global, plena e livre de preconceitos, e que reconheça e valorize as diferenças, que trabalhe com a diversidade, com a multiculturalidade e que tenha como princípio a dignidade humana. A autora fala sobre a crise de paradigmas. Paradigmas é um conjunto de regras, normas e princípios que norteiam o nosso comportamento. Entretanto, esses princípios estão em crise e acaba desembocando numa crise de paradigmas que afeta toda a sociedade, sobretudo a escola, assim não dando as respostas adequadas à realidade presente. A exclusão escolar manifesta-se de várias maneiras. Integração ou inclusão? Aqui é outro ponto muito importante. Integração é a inserção de alunos com deficiências nas escolas comuns. Elas recebem esses alunos muitas vezes somente porque está na lei. Aí cria-se currículos adaptados, avaliações especiais, é uma inserção parcial. A escola não muda como um todo, mas os alunos que têm que se adaptar às imposições. Já na inclusão, implica uma mudança de perspectiva educacional, porque não se atinge apenas os alunos com deficiência ou dificuldade de aprender, mas todos os demais. Então, a escola precisa ser repensada e ter uma concepção de educação e que permita acolhê-los e recebê-los. Aqui, a escola tem que mudar para se adaptar aos alunos, para melhorar a qualidade do ensino. E para que isso aconteça, demanda esforço do governo e também de toda a comunidade escolar, ou seja, coordenador, professor, o diretor, os alunos, a família. A educação inclusiva, ela engloba todas as dimensões da vida social. Então, são desde de pessoas com necessidades especiais, passando por pessoas imigrantes, por questões de gêneros, por questões étnicas, cognitivas. Por isso, a escola deve estar preparada para acolher essas pessoas, porque existe na lei, mas é na prática que se vê o problema, né? O professor é fundamental nesse processo de construção e transformação, que precisa aperfeiçoar-se cada vez mais, para que ele consiga identificar as particularidades e as singularidades de cada um dos alunos e que possa, de fato, intervir na realidade e nos desafios para construirmos uma escola verdadeiramente inclusiva. Dando continuidade, vamos falar agora o porquê da inclusão social. E essa nossa aula vai ser dividida em 3 tópicos. A identidade e a diferença, a questão legal e a questão das mudanças. E, primeiramente, a identidade e a diferença. Elas são termos inseparáveis. Uma não existe sem a outra. E por quê? Porque é através das nossas diferenças que temos identidade únicas. Ninguém é igual a ninguém. E é através dessas nossas diferenças, qualidades e defeitos é que somos pessoas com identidades únicas, com identidades próprias. E a autora cita no seu livro que as escolas e nem os profissionais não estão aptos para incluir esse tipo de pessoas nas escolas atuais hoje em dia. Então, por não haver escolas qualificadas e também poucos profissionais preparados para receber alunos com deficiência, a inclusão acaba não acontecendo. A inclusão ela é algo plural e democrático, ou seja, ela não depende só de uma pessoa, ela depende de várias pessoas. E para encerrar esse ponto, eu vou deixar com vocês uma frase que a autora cita, que é o seguinte: é preciso que tenhamos o direito de sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza
e o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza. Agora vamos falar da questão legal, onde a autora ela dá ênfase à Constituição de 1988, onde teve grandes avanços significativos com relação à inclusão, onde teve como fundamentos a dignidade humana e a cidadania. E esses fundamentos foram a promoção do bem-estar a todos, sem preconceito e sem a discriminação. A autora também cita 3 artigos que defendem o direito à igualdade, os princípios da igualdade, o atendimento especializado aos deficientes e principalmente na rede de ensino, ou seja, esses artigos abordam que os deficientes têm direito a ser tratados iguais, eles também têm direito a atendimentos especializados, principalmente na rede de ensino, sem nenhum tipo de preconceito ou discriminação. Eles também têm direito a acessos gratuitos para suas adaptações e suas necessidades, entre outras modalidades. Então, continuando quando estava falando a Daiane, inclusão, por quê? Então, por que devemos ter inclusão dentro da escola? A Constituição, ela garante que todos devem ter uma educação de forma igualitária, não podendo discriminar quem é por raça, por opção sexual, ou seja, por algum tipo de deficiência que essa pessoa tenha. Então, hoje, na realidade, isso acontece? Essa garantia está acontecendo de uma educação integral e igualitária para todos? Bem, se formos analisar, lógico que não está acontecendo. O que se vê muito é uma adaptação da escola ou do aprendizado para pessoas ditas especiais, por terem algum tipo de deficiência. Então, essa especialidade que eles falam, de uma educação especial, que seria dirigido somente a eles. No caso, estariam discriminando eles a uma educação comum, como qualquer um outro ouvinte, deficiente ou não, possa ter também. Então, no que se tange uma educação especial, não é uma educação especial que discrimine, mas sim que use de mecanismos, de tecnologias que faça com que esse aluno que tenha essa deficiência, incluído numa sala de aula, possa se sentir familiarizado, sendo um aluno normal como qualquer um outro que está lá, sendo que o método e a tecnologia que vai ser utilizada por quem profere a aula, por quem dá a disciplina, o atenda também. A própria Constituição também garante que essa educação especializada pode se dar fora também do ensino regular. Tudo bem, pode ser, mas não em substituição. Porém, a LDB ela acaba deixando como opção esse ensino especializado em outro órgão, entendeu? Fazendo ele como válido e, de certa forma, em alguns casos, segregando o aluno com deficiência a essa rede de ensino especializada somente para deficientes, entendeu? Acaba gerando uma nova forma de... Mas ainda bem que, após a LDB, surgiu um documento que veio da Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação com as pessoas portadores de deficiência, que veio para servir de base também para essa questão da discriminação, onde ele fala que qualquer tipo de meio que seja para inclusão e não diferenciação de pessoas é válido. E isso também está ligado, lógico, à educação. Que na educação, como busca desenvolver pessoas, então temos que conviver na sociedade onde tem pessoas com deficiências, sem deficiências, e não ter discriminação, pois todos são seres humanos. Então, para dirimir, diminuir esse tipo de discriminação e segregação, está muito ligado também na formação dos professores, onde estes devem sair da universidade preparados para esse público, como o ensino de Libras, o uso de tecnologias especializadas para tratar também com esse público dentro de sala de aula junto com outros alunos, é muito importante para o avanço na educação nesse sentido de inclusão social. Então, para haver uma verdadeira mudança nesse sistema, tem que dar uma
verdadeira sacudida no nosso sistema de educação, que hoje não está adaptado a isso. Somos muito acostumados a apagar incêndios e ficar atacando em algo pontual, como tipo, muitas escolas a gente vê hoje em dia, nem uma rampa para deficiente físico não tem. Portas adaptadas, banheiros adaptados. Isso é só um pequeno exemplo disso. Então, para que isso ocorra de forma efetiva, tem que mudar muita coisa. Principalmente na questão de a gente começar a colocar em prática o que é planejado. Que muitas vezes nem um plano de aula que a gente faz no início do ano, a gente acaba, quando vê no final, a gente mudou totalmente. Agora, imagine você que um plano de aula que você faz para um ano, você acaba não obedecendo, não cumprindo, em muitos casos. Imagine você quando você tem que ter outras ideias, outras estratégias, para que o seu ensino consiga alcançar todo o público, seja ele deficiente ou não, tudo num campo só. Você sabe que realmente dá muito trabalho, mas já há tecnologias, há muitas formas, muitas estruturas já formadas e a gente vê muito isso, o Brasil se adapta muito isso. Mas só que na hora de botar no vamos ver, na hora do vamos fazer de verdade, muitas vezes não sai. Então, aí onde está. E continuamos ainda a adotar aquela ideia bem arcaica de ficar categorizando os alunos. Tem um aluno, o inteligente, o comportado, o tímido, o bagunceiro, o desatento, o deficiente e por aí se vão. E acabam botando pessoas como se fossem em prateleiras. Mas todos são seres humanos, não existe prateleira. Não tem que haver essa diferenciação. Então toda a estrutura da educação teria que mudar, teria que ter uma atualização desse processo, como também das condições que a escola oferece para esse público. Que a escola tem que abarcar todos os públicos. Não tem que ser um público especializado, não tem que ser categorizado. Todos somos seres humanos e todos temos capacidades de raciocínio e de intelecto. E nessa mudança da educação vem muita coisa, como a estrutura, como a gente vê, de o professor ser o dono da verdade, chegar com a verdade pronta, e a disciplina tem que ser daquele jeito, naquele sentido que ele está dando. De alguma forma, até hoje ainda a gente aprisiona muito a questão do desenvolvimento da criança, do adolescente, do ser humano, porque eles também pensam, eles são seres pensantes, eles não são aquela cabeça vazia que você chega e enche de conteúdo. Tem que ver o ponto de vista dele e expor o que ele pensa, o que ele não pensa. É assim que surgem novas ideias. Então, assim, a educação também tem que se adaptar a isso. E isso também, nessa adaptação, vem também a questão da inclusão do ser humano, aquele que tem alguma deficiência física também. Tá? Que é muito importante essa inclusão dele. Ele também tem ideias, ele também sabe se expressar. Agora, cabe a nós, professores, e formandos e futuros professores, que se atualizem, busquem formas de poder adentrar nesse campo e poder dialogar com esse público também. E assim, dessa forma, a gente consegue tornar a nossa educação mais inclusiva do que exclusiva e excludente. Olá, eu me chamo Fabiana e hoje vamos falar um pouco sobre inclusão escolar e como fazer. A autora vai dizer no início do capítulo que não é possível uma inclusão quando os sistemas educacionais são divididos em regulares e especiais. E que ela vai falar também que estamos muito longe da inclusão, seja por falta de políticas públicas de educação que estejam apontadas para novos rumos. Isso ocorre, dentre outros motivos, por pressões corporativas, ignorância dos pais e acomodação dos professores. Ela vai dizer em um trecho bem interessante também que as inovações são a concretização do óbvio para que seja compreendido e aceito sem muitas resistências. Para ela, as mudanças fundamentais são recriar o modelo educativo, tendo em vista o ensino de todos, reorganizar pedagogicamente as escolas, abrindo espaço para corporações, dialogando, etc. Garantir aos alunos tempo e liberdade para aprender e valorizar o professor, que a gente sabe que um dos empecilhos muito grandes para que a educação ocorra de uma forma realmente efetiva é a questão da valorização do professor. Inclusive no PNE, no Plano Nacional de Educação, apenas
Nem 85% do que foi previsto realmente saiu do plano. Entre eles estava a equiparação do salário dos professores com os demais profissionais que tinham o mesmo nível acadêmico. Dessa forma, ela vai falar que é preciso recriar o modelo educativo vigente, porque não se pode encaixar um modelo novo em uma matriz de concepção escolar velha, que é a que temos hoje em dia. Superar o sistema educacional tradicional é um propósito. Isso inclui o que ensinamos e como ensinamos, se isto está ocorrendo de forma realmente efetiva, para mudar o mundo e torná-lo mais humano. Ela vai dizer que isso é o objetivo primordial da educação, é tornar o mundo um lugar mais humano, que foi o que ainda não conseguimos realizar até os dias atuais. Ela diz também que estamos sempre preparando o aluno por meio de repetições, memorizações e agregando o valor do erro para ele, porque a gente costuma ser cobrado muito aos alunos quando ele erra. E ela vai dizer que isso não é a maneira ideal de educar. Além disso, a gente está sempre preparando o aluno para uma próxima série, para um próximo nível de educação, para um vestibular, mas a gente nunca está preparando o aluno para a realidade dele. E que é preciso uma aprendizagem que inclua a criação da descoberta, da autoria do conhecimento, um conhecimento, uma educação realmente de qualidade, de uma formação de personalidade e pensamento crítico do aluno. Para que isso ocorra, depende de uma série de ações que estão relacionadas com o plano de políticas pedagógicas. Dessa forma, para ela, a inclusão não prevê a utilização de práticas escolares com essa ou com aquela criança, seja deficiente ou seja com dificuldade de aprender. Para ela, quando o ensino acontece com qualidade, o professor vai atender às possibilidades de cada um, sendo que ele vai aprender no seu tempo. E para ela, é um grande empecilho isso ocorrer, tendo em vista o sistema educacional que nós temos faltado em um modelo elitista, meritocrático, e que considera o conhecimento independente se o aluno vai absorver ou não. Só está pautado em repassar aquilo que é visto. Então é isso. Obrigada pela atenção. Olá pessoal, eu vou apresentar a vocês como nós podemos fazer para ensinar uma turma toda sem exclusão e exceções. Quando a gente fala em ensinar uma turma toda, é preciso que o professor entenda que todo aluno tem a capacidade de aprender, independente das suas peculiaridades, das suas diferenças e das suas limitações. Então, ele como professor, ele que vai fornecer esses caminhos, esses meios para conseguir esse aprendizado. A gente já inicia com 3 visões básicas que já mudam já um bocado essas realidades bem chatinhas. Entender o tempo do aluno. Cada aluno tem o seu tempo de aprendizado, de raciocínio e de predisposição também, né? O outro ponto é explorar talentos. Cada aluno vai ter os seus talentos. A gente como professor não pode chegar na sala e pensar que aquela sala totalmente é igual. Há uma diversidade dentro daquela sala e há diferenças entre cultura, entre desenvolvimento de aprendizagem, diferenças entre talentos, né? E cada um vai conseguir contribuir da sua forma para aquele ambiente e para si próprio. O outro ponto é desenvolver predisposições de cada aluno, né? Cada aluno tem uma predisposição diferente e é preciso que a gente compreenda isso. E quando a gente começa a ter essas novas visões, quando a gente se deparar com diferenças ou até mesmo limitações, elas não vão restringir o aprendizado desse aluno. E já sabem que uma sala de aula vai ter uma diversidade específica, né? Cada sala de aula vai ter a sua diversidade e cada aluno vai ter suas diferenças, limitações, dificuldades. E aí eu como professor vou ter que fornecer um ensino específico para cada um. Só de falar assim já se torna bastante cansativo. E isso não é ideal. Não é ideal que a gente procure e forneça um ensino específico para cada aluno, né? Isso vai sobrecarregar um professor
e talvez a gente nem consiga alcançar os objetivos reais de aprendizado, né? E ao mesmo tempo também não podemos ignorar essas diferenças, porque vamos formar justamente uma sala de aula igualitária e, de certa forma, opressora, porque os alunos também vão se frustrar ao tentar ser igual a um padrão, a algum parâmetro, sendo que não é o ideal para ele. Então, não vai levar um ambiente satisfatório para esse aluno. Então, é preciso que, como professores, a gente entenda essas diferenças, mas não significa que vamos ter que fornecer um ensino específico para cada um. Diferenças, a gente vai ter que chegar em um ponto que a gente vai ter que avaliar esses alunos, né? E é indispensável que a gente substitua esse caráter, essa visão de apenas classificação de notas e de provas, né? Isso não é o suficiente para compreender o desenvolvimento do aluno e avaliar de forma adequada e ideal o que ele deve ter, né? Não são notas e meras respostas, uma folha de papel que vai dizer o quanto aquele aluno aprendeu, o quanto ele realmente absorveu de conteúdo e quanto ele se desenvolveu. Então é preciso que substitua isso para um caráter diagnóstico de avaliação, em que consiste em justamente avaliar o desempenho desse aluno e como ele se desenvolveu para alcançar os seus objetivos e o seu aprendizado. Então, não significa que a gente vai ocultar as provas ou as avaliações. Elas precisam, porque elas são fundamentais, justamente para acompanhar o processo de aprendizado desse aluno. De forma prática, como a gente fornece, como a gente prepara esse ambiente e compreende ele como sua própria diversidade, né? A gente precisa agir de algumas práticas e eu vou ressaltar aqui. A gente precisa romper as fronteiras entre disciplinas curriculares, né? Eu não posso querer ensinar apenas somente geografia, somente biologia, somente matemática. As disciplinas, elas precisam uma da outra e elas, de certa forma, se complementam. E isso torna informações mais abrangentes e que fazem mais sentido. Precisamos também fornecer redes de conhecimentos e de significações, né? Justamente indo contra a verdades já prontas ou verdades já acabadas e de puro conteúdos curriculares, né? A gente não pode somente mostrar aquela verdade pronta e só ensinar o que está no livro. A gente precisa ir além disso. Isso vai trazer mais significações e um melhor entendimento do assunto para aquele aluno. Por fim, a gente tem que tornar esses ambientes polissêmicos, né? Trazer temas da realidade, seja para provas, trabalhos, debates, e trazer temas também de identidade sociocultural desse aluno. Esses dois pontos tornam o ensino, a aprendizagem mais atraente, mais eficiente, porque realmente tem significação naquilo. Aquilo é real. Então ele vai querer compreender o meio que ele está vivendo e o porquê que ele precisa saber desses estudos, dessas teorias, né? Isso vai tornar um ensino com maior significação e vai trazer um maior aprendizado para esses alunos, com certeza. Preparar-se para ser um professor inclusivo. A atuação do professor. Para melhor aprendizagem do aluno, o professor deve ser um professor presente e cobrar de seus alunos o que lhes é pedido. E para evitar um ambiente ruim em sala, o professor não deve estabelecer referências e sim garantir a liberdade de expressão de seus alunos. Isso significa dizer que o professor deve ser assíduo e imparcial em sala. Preparar-se para ser um professor inclusivo. Como se tornar um professor inclusivo? Pode ser de duas maneiras. A primeira é fazer curso de especialização em educação inclusiva e a outra é
participar de grupos inclusivos formados por professores, diretores e coordenadores. Segundo a autora, qual desses dois métodos seria o mais eficaz? Segundo ela, seria mais eficaz os grupos de inclusão nas escolas, porque eles vão mais a fundo nos problemas de exclusão, já que os professores formados nos cursos de especialização, por serem especialistas, oferecem soluções particularizadas e não vão a fundo dos problemas, neutralizando assim a inclusão. Mas qualquer professor formado em qualquer um desses dois métodos pode mudar a trajetória de muitos alunos, que muitas vezes são mandados indevidamente para a escola de alunos especiais, justamente por não ter professores inclusivos. Essa é a importância do professor inclusivo, fazer com que situações como essa não aconteçam.